Se você tá aí perdendo vendas, não é falta de cliente, é falta de clareza na tua condução. Porque a gente cresce acreditando que perder uma venda é porque normalmente o cliente achou caro, ou porque não viu valor, ou porque era para ser assim. Só que a maioria das vendas não é perdida por causa do cliente, é perdida porque a gente vira um professor. E o cliente, ele quer um guia. E eu já perdi muitas vendas que eu tinha na mão e foi muito frustrante, viu? Porque eu achava que eu tava ali arrasando até perceber que eram erros simples, quase que bobos, que viravam um abismo na minha negociação. E quando eu passei a entender isso mesmo, meu fechamento ficou muito mais leve, mais rápido e mais estratégico. Então nos próximos minutos aqui, eu vou te mostrar exatamente o como, os ajustes que eu fiz, por que eles realmente funcionam e como é que você vai aplicar isso hoje mesmo nas tuas vendas. Todo mundo que trabalha com venda tem aquela fase que sofre o dilema. De um lado, tu quer fechar e não é só querer não, é precisar mesmo, é conta, é meta, é a vida que tá ali acontecendo. Só que do outro lado, ninguém quer virar aquele vendedor mala, que é o chato do WhatsApp, aquele que força, pressiona e o cliente chega a ter ranço. E aí o que acontece? A pessoa fica presa no limbo. Não sabe se conduz ou se fica esperando o próximo passo. Não sabe se fala mais ou se fica quieto para não parecer ali desesperado. Mas olha só, você não precisa escolher entre vender, bater as tuas metas ou ser gente boa. Dá sim para te fazer as duas coisas. Dá para ter firmeza sem ser duro, dá para ter leveza sem ser uma pessoa frouxa. Dá para ser estratégico sem deixar de ser verdadeiro. Mas o problema é que a maioria das pessoas ainda não entendeu isso. Então ou fica ali tímida demais e a venda acaba não acontecendo, ou força demais e o cliente foge. Só que quando você entende isso, para de sofrer nas tuas conversas, porque não fica mais naquela ansiedade de ter que explicar tudo, nem naquele medo de parecer insistente. Você mostra o caminho junto com o teu cliente. E sem você nem perceber, a venda começa a acontecer com muito mais naturalidade. E eu já fui aquela vendedora que explicava tudo para o cliente. Quase fazia uma dissertação no WhatsApp ou numa ligação. E no final, o cliente, ele ia embora. E aí eu ficava pensando, mas eu fiz tudo, por que ele não quis fechar comigo? Só que vai passando o tempo, a gente vai percebendo, se analisando, e eu vi que eu estava tão preocupada em ser uma boa explicadora, que eu esqueci de ser uma boa condutora. E eu achava que se eu despejasse ali informação suficiente, o cliente ia se convencer sozinho. Só que não é assim que funciona uma venda. O cliente, ele tem que ter direcionamento. Ele precisa que alguém pegue ele pela mão e mostre para ele o caminho. Só que quando eu entendi isso e eu comecei a aplicar no meu dia a dia, é o que mudou tudo. Eu comecei a guiar a conversa e eu posso dizer que não é fácil, mas é treino e método. E é isso que eu quero que aconteça contigo, para você vender com mais leveza, com mais clareza, com mais confiança e o principal, sem ficar se cobrando o tempo inteiro. Dito isso, eu já começo aqui te dizendo que tem muita gente que acredita que o fechamento é só aquele momento final, o famoso e aí vai levar, só que não é e nunca foi. O fechamento começa muito antes, começa na tua abordagem, nas perguntas que você faz, no jeito que você apresenta ali a solução, em como você responde às dúvidas sem ali tremer na tua voz. Agora, se você não tá fechando bem, o problema quase nunca tá no final. Ele tá lá no comecinho, na tua preparação, na conversa que você teve lá atrás. E olha, eu sei que é cansativo ouvir isso. Porque a gente queria o quê? Uma frasezinha mágica, um hackzinho do TikTok, uma resposta pronta que faz o cliente dizer sim e já pedir para passar a chave Pix, né? Venda é construção. E eu sempre trato a venda com camada sobre camada. É a camada da confiança, da clareza, da conexão, tudo coladinho ali no lugar. Igual a gente montar um Lego. Então, antes de eu entrar na técnica de fechamento, faz esse exercício contigo mesmo. Pensa na tua última venda, a que foi perdida. Volta lá no início, desde o teu primeiro oi. E se você for bem sincero contigo e bem provável que você perceba, talvez não tenha perguntado o que realmente importava. Talvez ficou falando ali das características e esqueceu dos benefícios para aquela pessoa. Talvez não criou uma conexão suficiente. E talvez tenha ficado inseguro na hora de conduzir. E aí, quando chega o fechamento, já era. A venda morreu muito antes do vai levar. Por isso a gente vai fazer aqui o jeito certo, do começo, bem construído, sem a gente acelerar o processo e sem pular a etapa. Porque no final das contas, vender não é sobre velocidade, é sobre direção. E quando você olha para as pessoas que fecham bem, a gente já pensa assim, é um roteiro perfeito que ele tem. Mas não é.
O verdadeiro segredo é ter uma clareza absoluta sobre o processo de venda. E clareza não é decorar a frase pronta, não é aqueles scripts engessados que a pessoa decora igual um robô. Eu detesto isso. Clareza é outra coisa. É saber para onde você está levando o cliente, mesmo quando ele não sabe muito bem ainda. É saber qual que é a próxima pergunta, o próximo passo, o próximo ponto que vai destravar a decisão dele. Quem tem clareza não tem que ficar convencendo o cliente, faz ele se convencer. Porque quando você sabe exatamente qual a transformação que tu está entregando, quando você entende o impacto real do que tu está vendendo, você não precisa ficar ali despejando detalhe técnico, nem ficar enfeitando a conversa para parecer que é o mais inteligente da roda. É falar simples, é falar direto e ter intenção no que tu fala. E o que acontece com o cérebro do cliente neste momento? Ele relaxa, ele entende, ele te acompanha, ele sente confiança. Agora, quando você começa a jogar informação demais, tentando impressionar, sabe o que acontece? O cliente literalmente trava. É como se ele estivesse sendo guiado por uma estrada clara, reta, bonita e do nada você para o carro ali e começa a explicar cada árvore, cada pedra, cada detalhe que ninguém tinha pedido, ninguém tinha perguntado. O cliente se perde, ele esquece o destino, ele esquece por que ele entrou naquele carro contigo. Aí ele começa a pensar, opa, deixa eu analisar melhor aqui isso. E aqui fica uma pergunta, será que você está sendo claro ou será que você está deixando o cliente tonto de tanta informação? Será que ele consegue ver a vida dele usando o que você vende? Porque é simples, se o cliente não consegue visualizar o resultado, ele não vai comprar. E não é sobre falar de menos aqui, é sobre falar o que importa na ordem certa, no momento exato. E é aí que o teu jogo muda, não quando você fala demais, mas quando você conduz melhor. E depois que a gente entende a importância da clareza, tem uma parte da venda que eu sou completamente apaixonada, porque ela vira a chave da tua conversa de um jeito que ninguém ensina naquelas frases prontas de persuasão. E eu vou te dizer uma coisa que parece até errada aqui, mas você não precisa convencer ninguém. E eu sei que a gente cresce ouvindo sobre gatilho mental, sobre técnica ninja, e sim, tudo isso funciona, só que é um acessório, não é a estrutura. Venda sólida, venda madura, venda confiável, ela não vai nascer disso. Ela nasce da tua condução, ela nasce de perguntas certas. Quando você faz a pergunta certa, o cliente, ele se convence sozinho e a venda fica leve, fica natural. Você para de sentir que está ali puxando o cliente e passa a perceber que está conduzindo ele pela mão. Mas para fazer as perguntas certas, você tem que dominar, saber com quem você está falando, o perfil deste cliente. E pergunta boa, ela nunca vai nascer do nada, tá? Ela nasce da leitura que você faz da pessoa que está ali na tua frente, da pessoa que está do outro lado no WhatsApp. Tem cliente que precisa de lógica, tem cliente que precisa de segurança, tem aquele que quer mais acolhimento, tem aquele que precisa de direção. Se você fizer uma pergunta emocional para um cliente 100% racional, você perde ele. Antes de argumentar, calibra o teu tom. Antes de conduzir, entende quem é que tu tá guiando. Isso vai abrir as camadas, vai abrir as janelas mentais. Isso cria conexão, autoridade e clareza ao mesmo tempo. E é por isso que eu sempre vou dizer aqui, para de convencer e começa a conduzir. Começa a revelar para o teu cliente o que ele já sabe, mas ele não tinha percebido ainda. Fazer boas perguntas é o maior presente que você pode dar para o seu cliente, porque você está ajudando ele a enxergar a própria situação com clareza. E uma aluna minha, ela vendia produtos de organização. E daí ela ficava ali mostrando o produto, falando das gavetas e as vendas não saíam, era muito pouco. Então a gente mudou a abordagem. Ao invés dela ficar falando do produto, mostrando ele, ela começou a fazer perguntas. Quanto tempo você perde procurando as suas coisas no dia a dia? Como você se sente não encontrando o que você precisa na hora da correria? Se você tivesse tudo organizado, o que isso ia melhorar no teu dia? E sabe o que aconteceu? Os clientes começaram a vender o produto por eles mesmos, porque a cliente não estava ali se sentindo pressionada. Ela se sentiu compreendida. Ela sentiu, poxa, finalmente alguém entende o que eu passo no meu dia. E é aí que nasce a tua autoridade, a tua confiança e que a venda começa a se fechar sozinha. Só que mesmo depois que a gente já aprendeu a fazer as perguntas estratégicas, tem vários desafios. E um deles é não saber fechar na hora certa. E tem aquele vendedor acelerado, ele termina na metade da explicação e já solta um, e aí, vamos querer, tudo certo, vamos fechar? O cliente se assusta, mas também tem um vendedor que espera demais. Ele explica, transforma a venda em um documentário da Netflix.
E depois ele fica ali parado e esperando o cliente tomar a iniciativa. Só que na cabeça do cliente, você é o especialista. Você é quem sabe o caminho. Então, ele está esperando ser conduzido. E aí, os dois ficam ali parados esperando até que o cliente resolve soltar um vou pensar, só para sair daquela situação. O momento de fechar é quando ele nasce na tua cabeça. O que isso significa? Significa que você já explicou o essencial, já mostrou o valor com clareza e não tem mais objeção aberta. Pronto, a venda já está madura. É hora de conduzir o fechamento. Então sempre ter muito cuidado para não esperar ali demais, porque isso pode derrubar a tua venda. O cliente esfria, ele perde a urgência, ele volta para a rotina. A venda sempre vai ter ritmo. E busca sempre fazer os teus fechamentos sem perguntar se o cliente quer. Pergunta como ele prefere. Olha só a diferença. E em vez de você dizer, e aí, vai querer? Vamos fechar? Diz, perfeito, prefere receber na segunda ou na quarta? Em vez de tem interesse, tu pode dizer, o que facilita mais para você agora? Pix ou no cartão? Ou em vez de tu falar, quer pensar melhor? Diz, ficou com alguma dúvida sobre o que eu te expliquei agora? Percebe? Deixa de ser um interrogatório de sim ou não e vira um avanço natural. E tem mais, na maioria das vezes, esse cliente ele já decidiu. Ele só precisa que você conduza até o próximo passo. E quando você assume essa posição de condução, tem uma ferramenta que pouca gente usa, que é o poder do silêncio. Ele diz coisas que a ansiedade de quem está vendendo não deixa o cliente falar. Você fez ali a pergunta de fechamento. E antes que o cliente responda, já começa a complementar, a explicar, a oferecer a opção D. Calma, faz a pergunta e fica em silêncio. Por exemplo, qual a forma de pagamento funciona melhor para você? Aí respira, conta até 5, mantém ali, um rosto neutro, deixa o teu cliente responder. O silêncio ele cria espaço para o outro processar e assumir a decisão. Parece desconfortável, eu sei que é. E exatamente por isso funciona. Ele mostra a confiança tua e dá sensação de respeito pelo tempo mental do teu cliente. Cuidado com a compulsão de completar a venda. Um cenário clássico, o cliente diz, tá bom, vou levar, e você com a melhor das intenções emenda 3 justificativas extras. E só para constar, esse material é top, viu? O prazo é rápido. O que isso gera na cabeça do teu cliente? Uma dúvida. Quando a venda nasce, o trabalho muda. Deixa de provar o produto e começa a operacionalizar. Fala da entrega, do pagamento, do contrato, isso é autoridade na prática. Age como quem já conduziu esse processo ali mais de 100 vezes. E se no final da negociação ali aparecer o vou pensar do cliente, isso costuma ser um sinal de 3 coisas. Primeiro, tem uma dúvida não dita por ele. Segundo, falta orçamento neste momento. E o terceiro, ele não viu urgência suficiente para comprar agora. Então o primeiro ponto é tu investigar com delicadeza. Tu vai usar uma frase suave, Perfeito, me conta só o que você quer avaliar para eu te ajudar melhor. Aí sim, se aparecer uma objeção real, você vai trabalhar em cima dessa objeção. Se a pessoa insistir em pensar, marca um compromisso. Tudo bem. Que tal eu te ligar quinta, às 10 horas, pra gente fechar isso? Funciona assim pra você? Sempre combina um dia e um horário. Nunca deixa livre. Você é quem conduz a venda, não é o teu cliente. E eu vou aproveitar e te pedir aqui para dar um like neste vídeo, porque quando você curte, eu consigo continuar trazendo aulas diretas, práticas, que mudam as suas vendas no dia a dia. E claro, aproveita para se inscrever aqui no canal, para ti ficar sabendo em primeira mão tudo sobre vendas, sair aplicando antes do teu concorrente. E sabe qual foi a maior virada de chave para mim? Perceber que vender tem muito pouco a ver com técnica. Tem a ver com o teu estado interno. Tem gente que fala bonito, mas por dentro está muito ansioso. Tem gente que conhece todos os scripts, mas não sustenta um silêncio. Só que o que segura a venda não é o pitch, é a tua postura. É a tua calma ali, é a tua capacidade de conduzir a conversa mesmo quando a pessoa ainda está em dúvida. É não entrar na ansiedade do teu cliente, é não negociar com medo, é saber o que você está entregando. É sustentar o teu valor. E é aí que as tuas vendas mudam, porque venda não é só convencer o outro. Venda é convencer a si mesmo. Quando você acredita no que você faz, você conduz muito melhor. E conduzindo melhor, gera muito mais segurança. E isso faz o cliente decidir muito mais rápido. E aí não vai importar se existe alguém vendendo mais barato. O cliente não está escolhendo o produto. Ele está escolhendo a experiência de comprar contigo. Ele está escolhendo a paz de espírito, a confiança. E a confiança tem que ser sempre o teu superpoder.
Porque vender com leveza é treino, vender com clareza é método. E método você aprende aqui comigo, o meu curso Método Bravo. O link tá aqui na descrição para você ver se faz sentido para você dar um passo a mais nas tuas vendas e melhorar muito os seus resultados no teu dia a dia. Porque lá eu falo muito de como conduzir a venda com segurança, com clareza e estratégia sem ficar decorando o script pronto, só usando a tua comunicação inteligente. O link tá aqui abaixo desse vídeo. E eu te vejo no próximo vídeo descomplicado aqui do canal ou lá dentro do meu curso Método Bravo. Um beijo e tchau!